Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Será que Pode? Um podcast da Associação Portuguesa de Deficientes, cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, onde falaremos de inclusão, acessibilidade e cidadania para todas as pessoas. Porque os direitos são universais e deviam ser, no mínimo, acessíveis. O episódio de hoje é dedicado a uma questão que toca a vida de todos nós, a acessibilidade aos serviços públicos. Estamos a falar de coisas como ir a uma escola, marcar uma consulta no centro de saúde ou tratar de documentos numa Câmara Municipal ou numa qualquer repartição de finanças e fazê-lo com dignidade, autonomia e equidade. Para tornar a conversa mais clara, vamos começar pela acessibilidade física e de seguida agrupar a acessibilidade à comunicação e informação, contando para isso com a preciosa ajuda das nossas convidadas. Arquiteta Lia Ferreira, doutoranda e especialista na área da acessibilidade e inclusão, atualmente é investigadora em reconhecimento de direitos humanos no planeamento urbano e políticas públicas pelo ISCTE. Engenheira Miriam Azevedo, especialista em tecnologias de comunicação e acesso ao computador, na Anditec, empresa especializada em tecnologias de reabilitação. Eu sou a Sandra Costa, técnica de acessibilidade da APD e estou aqui para garantir que nestas conversas não entram barreiras. Lia Ferreira, muito obrigada por se juntar a nós. Começaria por si. Quando falamos de acessibilidade física, não estamos só a falar de rampas e elevadores, não é? Antes de mais, agradeço o convite e agradeço à APD realmente este conjunto de podcasts que fazem toda a diferença naquilo que pretendemos alcançar. Efetivamente, como disse muito bem, Sandra, a acessibilidade não é só a rampa, não é só o elevador, não é só a tradicional checklist que resulta de uma legislação. A acessibilidade é todas as dinâmicas e pontos de interação que nos permitem aceder, circular e utilizar um espaço. Logo, pensando nesta conjuntura, percebemos muito rapidamente que não passamos só por rampas e por elevadores. Uma simples localização de objetos ou dimensionamento do móvel também é acessibilidade para muita gente. Portanto, a acessibilidade é, efetivamente, um conjunto muito mais holístico e que tem que ser entendido na forma centrada na pessoa e não apenas numa checklist de compre, não compre, porque temos que pensar na interação da pessoa com o meio e nas pontos que ela vai precisando para realmente conseguir proceder a todas as dinâmicas que incluem o utilizar o espaço, o entrar no espaço e o sentir-se bem no espaço, porque a qualidade também faz parte da acessibilidade. Ou seja, o espaço ser pensado de acordo com as necessidades individuais de cada um, mas sempre num coletivo também, não é? Sim, e que inclui inclusive a iluminação natural, que para algumas pessoas, principalmente aquelas que leem no lábio, leitura labial, não é? Precisam, e não falo só de pessoas que já nascem com problemas de audição, falo de pessoas que ao longo da sua vida, por circunstâncias múltiplas, vão perdendo a capacidade auditiva e que ainda se direcionam muito pelas nossas expressões faciais e pela nossa movimentação de lábios. Portanto, até a iluminação natural ou a iluminação artificial fazem parte do conjunto de acessibilidade, conjunto de requisitos de acessibilidade e que raramente são falados. E muitas das vezes, quando falamos, e tocou aí num ponto essencial, portanto, quando nós falamos em acessibilidade física, esquecemos de muitos elementos, não é? Não é de facto só rampas e elevadores. Falou da iluminação, mas a sinalização também é importante. Sim, a sinalização, as larguras para as passagens, falei também das alturas, porque também são acessibilidade. Portanto, a acessibilidade é precisamente o conjunto daquilo que nos permite interagir no espaço. E a sinalética, a orientação, faz parte da nossa localização dentro do espaço, de percebermos onde estamos, para onde vamos, como é que lá chegamos, essa orientação e informação que vamos recebendo, as pistas visuais e informativas que vamos recebendo ao longo do percurso também são acessibilidade. Não são acessibilidade física, é certo, são acessibilidade de orientação. Também temos a acessibilidade de comunicação, que muitas vezes pelo caminho vamos nos cruzando e vamos tendo momentos de comunicação. Tudo isto é acessibilidade e que lá está, é muito mais do que a física. A acessibilidade universal, a acessibilidade holística inclui muitas dimensões e que têm que ser respeitadas no seu conjunto para que realmente possamos falar de um espaço verdadeiramente acessível, um espaço verdadeiramente universalmente acessível. Exato.
E como é que se explica que, passados quase 30 anos da primeira legislação sobre acessibilidade, nós ainda continuemos a encontrar estas barreiras arquitetónicas no nosso dia-a-dia? E ainda por cima, quando muitas delas estão presentes em institutos superiores que formam os profissionais que vão, em princípio, resolver estas questões, não é? Nós aqui temos um bocadinho de diferentes dimensões. A dimensão do planeamento, da informação, a dimensão da formação, da fiscalização e do financiamento. Basicamente são 5 dimensões que resultam em conjunto e que determinam o termos ou não a acessibilidade assegurada, que efetivamente ainda não temos, apesar de hoje estamos numa realidade completamente diferente daquela que estávamos há 30 anos, quando surgiram a primeira legislação e as primeiras normas técnicas, mas a verdade é que nós temos territórios e sociedades consolidados por séculos de pensamento, de construção, de identidade, que não incluíam estas questões. Portanto, quando elas surgem pela primeira vez, há aquele processo natural de aculturação sobre o tema que tem sido muito lento. E que a única forma que eu creio que pode funcionar mais eficazmente para que isto seja agilizado é apostar nestas 5 áreas que eu costumo defender, que é, tem que haver financiamento planeado. Este financiamento planeado depende, nomeadamente, de decisões políticas, mas não só, também depende das nossas decisões enquanto... Porque todos nós temos responsabilidade, claro, neste atraso. Eu costumo dar o exemplo da comunicação que nós fazemos nas redes sociais e que não inclui a descrição para quem não vê, e é responsabilidade nossa, não é da entidade A ou da entidade B. É um pequeno exemplo em que cada um de nós pode contribuir. Exatamente. Portanto, depende da nossa capacidade de exigir a acessibilidade, de a querer, porque nós ainda temos muitos promotores de obras que procuram não ter que respeitar, porque acham que vai encarecer o custo da obra e não percebem que é um investimento que estão a fazer para médio e longo prazo, para o futuro, e que é para eles próprios também, não é só para quem vai utilizar o edifício ou o espaço. Portanto, nós temos aqui que ter a questão de financiamento, decisão, também passa pela decisão política, mas também passa pela decisão pessoal. Portanto, tem que haver aqui uma cultura que ainda não foi devidamente trabalhada. Tem que haver informação. Os dados são importantíssimos. Percebermos como fazer, porque a legislação nunca nos vai dizer tudo. Precisamos saber como fazer e porquê que o fazer, porquê que é necessário. E daqui a ciência é fundamental, porque nos informa o que é que pode ou não ser determinante, o que é que faz ou não a diferença, porque isto de pensarmos em acessibilidade e planearmos a acessibilidade com base numa suposição daquilo que nós achamos, porque eu conheço não sei quem que isto faz, que é assim que precisa, e o fulano A conhece não sei quem, quer dizer, isto nunca vai resultar. Claro. Nós temos que tomar decisões baseadas em informação credível. E, portanto, os dados são importantíssimos, quer para os técnicos, como para os decisores políticos, para perceberem onde estão e por onde é que têm que ir. Depois há a questão da fiscalização, que não tem sido muito lento este processo de colocar o sistema de fiscalização a funcionar como deve funcionar. Ainda temos muitas dúvidas, quem é responsável pelo quê, quem é responsável pela obra, quem é responsável pela fiscalização, como é que se instrui um processo de fiscalização e de sanção. Portanto, há aqui um conjunto de informações que ainda não está a funcionar de forma articulada. Depois temos a questão da formação, a formação de técnicos, que nós ainda desvalorizamos muito aquilo que é a formação em acessibilidade. E se nós formos ver às escolas que dão formação a futuros projetistas, ainda a maioria delas ainda olha para a acessibilidade como um módulozinho que se dá a alguns numa cadeira semestral. Portanto, ainda não há aquela cultura de perceber que a acessibilidade tem que estar lá desde o início ao fim e que não é só a rampa ou o elevador e não é só os alunos e as alunas saberem uma legislação e que tudo se resolve. Tem que haver mesmo este processo de aculturação. Depois o planeamento, planear a acessibilidade com base nos dados, com base no conhecimento que nós temos e com base no financiamento que vai sendo ou não libertado. Portanto, há aqui este conjunto das 5 dimensões
que se não estiver a funcionar e que ainda não está a funcionar e tem que funcionar de uma forma articulada, nós nunca vamos conseguir resolver tudo com legislação. Foi uma abordagem muito completa com esses 5 princípios e, de facto, acho que faz todo o sentido. Vamos agora ao tema da acessibilidade à comunicação e informação. Muito obrigada por estar connosco, Miriam. Obrigada eu pelo convite. É um prazer contar consigo. Nós ouvimos falar muito na acessibilidade à comunicação e à informação, mas o que é que se entende por isso e porquê é que ela é tão importante para a inclusão das pessoas com deficiência? Okay. É necessário que a informação seja clara para todos, portanto, seja a informação visual, seja a informação falada, escrita, etc. Nós temos que ter a certeza que o que está a passar está a ser acedido por todas as pessoas que estão a captar essa mensagem que queremos transmitir. E isso pode implicar portanto, podemos imaginar num telejornal temos a legendagem, etc. Há várias formas, tudo o que é mais digital é mais fácil normalmente de adaptar, porque felizmente a tecnologia tem evoluído bastante e permite nós usarmos vários recursos para isso, mas temos de ter a certeza que também os espaços públicos, os espaços físicos também estão adaptados a que seja fácil a pessoa orientar-se e, algumas vezes, a orientação passa por uma comunicação clara de onde é que estão certos departamentos, etc. Se a informação não estiver acessível, nós estamos a criar uma barreira no acesso aos direitos fundamentais. Portanto, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao acesso à vida social, à vida política e também há algo que é tão importante como a segurança. Nós, algumas vezes, pensamos que não pensamos tanto na segurança, mas se a informação não é captada pela pessoa, vamos imaginar agora quando houve os incêndios, etc., se não chega a todos e de uma forma clara, nós estamos a criar também problemas de segurança. Estamos a criar problemas de autonomia. Se eu preciso estar sempre com alguém que me vai apoiar para descortinar a informação que eu tenho que preciso que para fazer, algo, exatamente, para alguma coisa, eu estou a perder a autonomia e não tenho uma participação plena. Portanto, eu diria que é essencial que a informação consiga abranger e consiga que todas as pessoas consigam aceder a ela independentemente das suas capacidades ou incapacidades. Tem que ser estudado e como é que poderá ser feito e há várias formas e isso tem que ser tudo considerado. E que tipo de formas é que nós podemos exemplificar do que é que se trata quando falamos em adaptação de sistemas ou de comunicação e informação? Há vários exemplos de como é que é a comunicação aumentativa e alternativa, exatamente, não é? E o que é que ela é? Sim. Falar um bocadinho da comunicação aumentativa é uma forma de ajudar uma pessoa que, do ponto de vista do utilizador, é uma pessoa que não, por alguma razão, devido ao seu diagnóstico, não consegue comunicar oralmente ou tem dificuldades no discurso oral e então precisa de um sistema aumentativo para a comunicação. Mas também essa pessoa precisa que a informação que está ao redor da mesma lhe seja transmitida de uma forma acessível. O uso da comunicação aumentativa pode ser uma forma. E temos, por exemplo, os sistemas pictográficos. Nós temos um exemplo que todos nós usamos, de comunicação aumentativa, que é, por exemplo, a casa de banho. Nós temos um símbolo para a mulher, símbolo para o homem e todas as pessoas de todas as idades conseguem facilmente identificar, a não ser que haja alguns designers que decidam inventar ali uma coisa muito gira e que depois todos ficamos confusos. Mas o que acontece é, efetivamente, se a informação não estiver correta, nós ficamos como nessas situações, ficamos confusos, para onde é que nós nos devemos dirigir. E o que as casas de banho utilizam são símbolos pictográficos para representar algo, em vez de estar escrito casa de banho, mulher, homem, etc., um simples símbolo ajuda a que a linguagem seja universal e entendida por todos. Portanto, da mesma forma, nós devemos ter atenção que essas informações podem ser
colocadas também noutros espaços, nos hospitais, por exemplo, associar um símbolo, por exemplo, a cada departamento. Vamos imaginar, cardiologia tem um símbolo do coração, ginecologia, por exemplo, pode ter o símbolo da mulher, sala de partos, etc, etc, etc. Associar a cada departamento. Associar. E isto, a comunicação aumentativa não é só utilizada por crianças, não é? Com perturbações do espectro do autismo, paralisia cerebral, etc., mas ajuda cognitivamente qualquer pessoa a se orientar, a perceber a mensagem muito mais rapidamente, sem grande esforço também cognitivo. Por exemplo, pessoas que tenham sofrido um AVC podem ter dificuldades em ler a informação e, portanto, se tiver essa informação de uma forma mais simplificada e com a ajuda de símbolos, é mais fácil descortinarem o que é que está... E conseguir comunicar. Exatamente. Ok, muito obrigada. Acho que a explicação ficou muito clara. E a Miriam fala dos exemplos pictográficos, por exemplo, nos hospitais. A questão é, existe de facto uma aplicação da comunicação aumentativa e alternativa de uma forma generalizada nos nossos serviços públicos? Não existe nada. Existe ações pontuais, por exemplo, lembro-me agora de uma biblioteca em Valongo que fez uma ação em que adaptou a biblioteca toda com conteúdos de comunicação aumentativa e também sensorial, portanto, para ajudar os alunos a conseguirem navegar, os alunos e os utentes a conseguirem navegar com a introdução de símbolos pictográficos para se conseguirem orientar e etc. Mas não existe. A lei fala da acessibilidade na comunicação, etc., mas não vai muito especificamente à comunicação aumentativa e ela é essencial. Ainda temos um grande caminho para nós estamos com projetos de colocar em hospitais, em escolas, em recreios, na rua, quadros de comunicação aumentativa, até mesmo para perceberem a importância. Para promover, não é? Para ser conhecido. Exatamente. Ok. Foquemos agora alguns exemplos práticos do dia-a-dia e pedi a vossa experiência para pensarmos em conjunto. Em muitos serviços públicos é hoje em dia indispensável a utilização de máquinas de senha e a respectiva chamada. Mas sabemos que para grande parte das pessoas, seja com deficiência visual, com deficiência cognitiva ou com outras dificuldades, isto pode ser uma verdadeira barreira, porque a informação não é clara ou então as instruções não são perceptíveis, para além do próprio dimensionamento da máquina, que também pode ser uma questão. Miriam, perguntava-lhe o que é que está a falhar na concepção destes equipamentos? Falha muita coisa. As máquinas são pensadas para um utilizador padrão. E, portanto, depois cada empresa tem os seus sistemas, a sua navegação no próprio sistema. E se nós podemos ver por diferentes serviços públicos, quando vamos até mesmo a hospitais particulares, mas há diferenças na forma como tudo ocorre. Quando chegamos à máquina. Pode ser, por exemplo, na loja de cidadão temos muitos menus, muito confuso a nível cognitivo. Depois se tivéssemos uma adaptação de símbolos também já ajudaria na orientação. Normalmente o que acontece é que está um segurança ao pé da máquina a ajudar. Apoio, claro. Portanto, novamente, estamos a diminuir a autonomia, que é ótimo, mas se a sua segurança é preciso para o outro lado, a pessoa pode ficar sem conseguir tirar a sua senha. Imagina se tivéssemos passaporte, com o símbolo do passaporte, etc, etc. Muitas máquinas não têm a opção de se ouvir os menus. Quando a senha sai, muitas vezes também não se ouve qual é o número, a maior parte das máquinas, o número que saiu na senha. Então, ok, saiu a senha, mas depois como é que eu sei qual é o número? Que depois vou ser chamado. Depois também os sistemas de chamada, algumas vezes só ouve-se o plim, plim, e é uma televisão enorme, cheia de números, que também cognitivamente pode ser confuso. Falta também, em muitos, o sistema de chamada de senha número A32, por exemplo. Quando existe, por vezes também não é perceptível, não há muito barulho, portanto ainda há muito a trabalhar nesse aspecto e pensar que não é só a máquina que precisa de ser reformulada, porque precisa de
de seguir uma série de padrões de acessibilidade para várias capacidades e incapacidades, ok? Temos que pensar em todos os que vão necessitar de acesso à máquina, que é qualquer cidadão, mas também, ok, tratar do problema da máquina, mas depois tratar do que está à volta. Portanto, um ambiente plenamente acessível, portanto, não basta só a máquina, tudo o resto necessita também de acompanhar essa solução, não é? Se conseguimos trabalhar aqui, ok, mas depois temos que também trabalhar o ambiente. Ok. E Lia, perguntava-lhe assim, porquê que eventualmente estas prioridades, não é, da acessibilidade não estão a ser tidas em conta na construção destes equipamentos ou pelos decisores na aplicação destes equipamentos? Antes, mais um parênteses, eu estava a ouvir a Miriam, estava-me a recordar que em contexto de formação académica, tive um professor que nos dizia quando um edifício precisa de muita sinalética para informar sobre aquilo que lá tem, alguma coisa está mal na arquitetura. E quando a Miriam me estava a falar e a recordar do segurança que fica ao lado da máquina de dispensadora de senhas para ajudar a pessoa a compreender como é que vai tirar a senha, e é qualquer pessoa, não é só quem tem... E eu considero que não tenho essas limitações e fico muito perdida a tentar utilizar uma máquina, portanto, algo vai muito mal com aquela máquina, com o design daquela máquina, com o sistema, o design de software daquela máquina. E, portanto, efetivamente, nós temos legislação, mesmo nesta questão, temos o Decreto-Lei 82 de 2022, que veio transpor a Diretiva Europeia dos Requisitos de Acessibilidade para Bens e Serviços e que inclui os sistemas de bilhética, neste caso. Temos este processo, e acredito que este tipo de legislação é fundamental, porque este tipo de legislação regula para todos os fornecedores destes produtos perceberem o que é que têm que respeitar no seu produto e poder pôr à venda no espaço europeu. Isto aqui pode ser determinante para o futuro. Pois há este hiato de tempo entre a entrada em vigor de uma legislação destas para o espaço europeu, porque cada país tem o seu tempo de aplicação, não é? E logo aqui já há um desfazamento temporal entre o que é já exigido em Portugal, não é igualmente exigido na Hungria ou na Espanha, quer dizer, há aqui um desajuste de tempos e logo isso vai trazer um desajuste para os fornecedores de serviço. Embora já haja esta consciência de que um fornecedor sabe que se quiser ter as suas máquinas dentro do espaço europeu, vai ter que respeitar a diretiva europeia, portanto vai ter que se ajustar. Mas também sabe que tem um espaço temporal para proceder a esse ajuste. Portanto, isto vai jogando com isso. É isso. Nós sabemos, eu acho que nós, em termos de legislação, até temos feito um caminho muito interessante dentro da Europa e em Portugal em particular. Portugal tem estado sempre na linha da frente dos países que procuram transpor as diretivas europeias nesta área, que procuram ser ainda mais criativos. Eu recordo no caso desta diretiva que fala precisamente da acessibilidade para bens e serviços, na parte da acessibilidade física, Portugal não teve que fazer essa transposição, porque já tinha uma legislação que outros países não tinham. Pronto, mas lá está. Contexto legislativo, não estamos no mau caminho, não estamos efetivamente, estamos no bom caminho, há coisas ainda a fazer, mas já há um caminho feito e a ser percorrido interessante. Agora há o espaço, que para mim é o mais complicado e que envolve as outras dimensões que há pouco falava, que é a parte da dimensão cultural. Nós ainda temos que nos, culturalmente, consciencializar de que a acessibilidade não é um apêndice, não é? A acessibilidade tem que estar na gênese do projeto, tal como tem que estar a canalização, a iluminação. Ninguém coloca em questão se um edifício vai ter canalização, se um edifício vai ter... Ele tem e pronto. Sabemos, é um requisito básico. A estrutura também é fundamental. Sabemos que o edifício, para se manter de pé, vai ter que respeitar requisitos estruturais para que qualquer abalo não deite o edifício abaixo. Portanto, nós temos é que conseguir interiorizar que a acessibilidade faz parte dos requisitos fundamentais e que faz parte para tudo e para todas as dimensões e que não é só a física, não é só a digital, ela é um conceito transversal e interdisciplinar e que sem que
tem que funcionar com uma equipa interdisciplinar, porque não sou eu que trabalho a parte construtiva da acessibilidade que vou dizer como é que alguém vai trabalhar a parte do software, o design do software. Portanto, nós temos que nos habituar a olhar para a acessibilidade como... Eu há muitos anos que venho a reclamar isto e ainda não consegui vender esta ideia e agradeço a vossa ajuda. Talvez seja hoje. Exatamente, agradeço a vossa ajuda para partilhar. A acessibilidade tem que ser considerada uma parte de especialidade. A acessibilidade é uma especialidade que envolve diferentes áreas setoriais, né? Que envolve a física, que envolve a digital, que envolve a comunicação, porque adaptar uma biblioteca em comunicação aumentativa envolve muita tecnicidade. E garantir que os hospitais tenham esta comunicação intuitiva e que também ajuda uma pessoa que já entra num período de demência e que já não se consegue orientar e vai precisar desses pictogramas identificativos e vai precisar que eles sejam iguais em todos os hospitais. Exatamente. E vai precisar que todas as casas de banho identificadas sejam iguais e não sejam tão criativas como eu já vi, portas de casa de banho em que uma tem escrito de cima a baixo blá 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 e a outra tem só um blá, quer dizer, que é para identificar aquilo que é de um género e que é do outro. Portanto, é muito interessante isto do ponto de vista criativo, mas depois não é funcional. Claro. Então nós temos que harmonizar a comunicação, temos que harmonizar as soluções de acessibilidade e que entender que a acessibilidade não é um achismo. A acessibilidade envolve muita tecnicidade, envolve muita experiência, muito aprofundamento de informação, porque este exemplo da biblioteca é fundamental. Transformar uma biblioteca acessível para todas as pessoas que lá vão é um exercício que, por si só, já inclui muitas áreas de intervenção. E para terminarmos, perguntava a ambas, porque temos ouvido falar muito sobre a legislação e se de facto precisamos de uma atualização na legislação, porque existir, ela existe, e vocês já tocaram nisso hoje. A pergunta que vos fazia é, será que a atualização da legislação bastará por si só para resolver estas questões que fomos falando da falta de acessibilidade? Eu acho que a Lia já abordou bastante esta parte da legislação e antes de se calhar irmos para outras coisas, e a Lia falou que, e é verdade, nós temos muito boa legislação, okay? O problema é depois a aplicabilidade da mesma, haver, portanto, fiscalização. Portanto, o que acontece em Portugal é, ok, temos isto e aquilo e o outro, mas depois, muitas vezes, não se vai saber se efetivamente as coisas estão a ser cumpridas. E porquê que não estão a ser cumpridas? Porque a lei não é adequada ou porque não há sensibilização, etc. Temos que ver os vários fatores. Também. E só aí, depois de haver fiscalização, sanções que não estão a ser aplicadas, e nós conseguimos perceber o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que precisamos de mudar, o que é que precisamos de ajustar para que tudo fique funcional. Mas como a Lia falou, a falta de formação, a falta de sensibilização, a falta de fiscalização, que antes de virmos alterar leis, vamos ter a certeza que todas estas leis que são boas são cumpridas e perceber então a partir daí, portanto, que é não só na teoria, mas queremos prática da aplicabilidade destas leis e então aí ver que alterações é que são necessárias. Obviamente nós queremos um mundo acessível a todos. Muito obrigada, Miriam. Lia, se quiser complementar. Sim, no campo da construção a legislação está realmente a ser revista, porque efetivamente ela já tem mais tem mais do que a maioria de idade. Portanto, entretanto, há tecnologia que foi evoluindo, há materiais que foram surgindo e há aqui esta necessidade de proceder a ajustes. Mas isto por si só não vai resolver nada, como a Birina estava a dizer, e bem. E nós já aqui falamos das 5 dimensões que para mim são fundamentais, que é formação, informação também, porque para planear nós precisamos das duas coisas. Precisamos de financiamento, precisamos de fiscalização, portanto, nós precisamos que esta aculturação, esta cultura sobre a acessibilidade entre. E precisamos, sem dúvida, de olhar para esta questão como algo que tem que ser trabalhado interdisciplinarmente, que tem que ser trabalhado a tempo inteiro, não é só depois no fim vê-se, porque depois não é só comprar um elevador ou colocar a rampa, e temos que acabar com uma coisa que para mim acho
que traz mais danos do que mais-valias, com os achismos. Os achismos sobre a acessibilidade. Eu acho, porque para mim é assim, não pode ser. Não é com base em conhecimento técnico, mas com base naquilo que eu acho. Exatamente. Porque uma legislação, quando é feita, se for bem feita, ela implica estudos, ela implica auscultação, ela implica fazer testes para então depois ser estabilizada uma solução que vai ser transposta para a redação legislativa. Portanto, se está assim numa legislação, é porque houve um estudo, uma consulta, um processo que justifica. E que certamente não foi, porque eu acho que temos que acabar com o acho que, temos que acabar com depois acrescenta-se a acessibilidade, depois chama-se alguém para fazer um plano de acessibilidade, temos que perceber que um plano de acessibilidade inclui diferentes disciplinas, diferentes especialistas a trabalhar sobre o tema e, finalmente, temos que assegurar. E esse é o caminho que Portugal ainda não fez, ainda não transformou a acessibilidade em especialidade. Enquanto não fizermos esse caminho, vamos continuar aqui muito pouco consistentes na intervenção que fazemos. Okay. Muito obrigada. Obrigada. Estamos a chegar ao fim e vale a pena recapitular. Percebemos que a acessibilidade física é muito mais do que rampas. Envolve percursos, sinalética e espaços que respeitem todas as pessoas. Vimos que a comunicação acessível é essencial e que a tecnologia só é inclusiva quando é desenhada para todos. E falamos da importância de garantir informação acessível em equipamentos e serviços, para que ninguém seja deixado para trás. A acessibilidade não é um luxo, nem um favor. É um direito humano básico, consagrado na lei portuguesa e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer à arquiteta Lia e à engenheira Miriam pelo vosso valioso contributo sobre esta matéria e a quem nos ouve. Observem da próxima vez que entrarem num edifício público, que usarem o serviço digital ou procurarem uma informação, se a experiência é de facto acessível para todos. Reportem barreiras. Exijam acessibilidade. E, tão importante quanto isso, partilhem boas práticas. Porque é assim, em conjunto, que se constrói uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigada a todos por estarem desse lado e não percam os próximos episódios, porque nós também não.